Fala, João, bom dia, tudo bem? Bom, João, olha só, na semana passada nós trabalhamos a parte de verbos 1, né? Nós trabalhamos a questão das flexões. Eu disse a você que os verbos se flexionam, as formas verbais se flexionam em tempo, pessoa, número e modo. Tempo, presente, pretérito e futuro. Pessoa, primeira, segunda e terceira. Número, singular e plural. E os modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Hoje nós iremos começar a trabalhar a parte dessas flexões. Na verdade, nós trabalharemos duas partes: tempo e pessoa. A parte de número nós não trabalharemos e os outros modos também não. Hoje nós trabalharemos só o modo indicativo, tá? Nós trabalharemos somente com esse modo, tá? Então essa folhinha, né, esse material que eu vou emitir, nós trabalharemos de duas formas. Eu vou dividi-la. Então a primeira parte, né, será trabalhada hoje antes do teste, ok? Então nós iremos trabalhar tempo e pessoa, e a parte de número, que é singular e plural, nós trabalharemos somente para a prova, não será para agora, tá? Bem como as formas nominais, mas eu nem vou entrar nesse assunto porque não é para a aula de hoje, tranquilo? Então vamos nos ater à folhinha. A primeira parte diz o seguinte: flexões, tempo, pessoa e número, que são as partes que eu enumerei aí. E a primeira diz o seguinte: tempos. São 3 os tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Pretérito quer dizer passado. Então, no primeiro exemplo, nós temos: fui à Europa nas férias de julho de 2010. Vou botar só a primeira parte aqui, ok? Fui à Europa. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo é: ela reclamava muito. Muito. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a intensidade e puxar. Peraí. Só um minutinho. Só pra eu diminuir um pouquinho a claridade pra não atrapalhar. Ela reclamava muito, eu saíra de sala, e aí eu vou colocar essa frase toda. De sala, quando ela falou isso. Vamos lá. As frases acima, fui. Vamos primeiro separar os verbos, tá? Quem nem fui à Europa, nós temos aqui fui. Ela reclamava. Lembrando que verbos são aqueles que exprimem estado, ação, mudança de estado. Eu saíra, ok? Então esses são os nossos verbos, tá? As frases acima, isso aí tá na folhinha, indicam o tempo passado. Realmente, fui à Europa é algo que o quê? Que já aconteceu. Ela reclamava. Eu tô dizendo que ela tá reclamando? Não, eu disse que ela reclamava. Então nos remete a uma ação passada. O mais diferente é o saíra. A estrutura dele é diferente. Então a gente não costuma utilizar. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente não costuma usar. Então eu saíra de sala quando ela, o outro verbo aqui, falou isso. Saíra indica um passado que é anterior a um outro passado. Como assim? Eu saíra quer dizer que eu já havia saído. Quando? Já havia saído de sala quando ela falou isso. Então é um passado anterior. Aqui também nós temos um outro passado. Então eu tinha saído de sala quando ela falou isso, tá? O que acontece? Esse aqui, a gente vai ver daqui a pouco, se chama pretérito. Essa terminação RA aqui indica que é um pretérito mais que perfeito. Ok? Mas por que um pretérito mais que perfeito? Justamente por eu já ter um pretérito perfeito aqui. Então ele tem um passado do passado. Eu saíra,
É um passado que antecede um outro passado. Eu saíra de sala quando ela falou isso, tá? Então, eu havia saído quando ela falou, tá? Eu saí, né? Nós temos um passado e no momento que ela falou, eu tenho um outro passado, tá? Mas nós vamos trabalhar com calma. Vejamos aí na folhinha. As frases acima indicam o tempo passado, como eu falei, já que as ações ocorreram no momento anterior àquele em que se fala. Então, essas ações aconteceram antes, tá? Daquilo que eu estou falando agora. Eu disse que eu fui à Europa, eu não disse que eu estou na Europa. Então, eu disse que eu fui, é algo que já aconteceu. Eu estou falando disso agora, mas isso se refere a uma ação passada, ok? Continuando. Observe que fui e falou, ó, falou aqui, marcam simplesmente a ação passada totalmente realizada. Ou seja, fui à Europa é algo que já aconteceu, que terminou e que foi, de fato, como eu disse aqui, finalizado. Então, como eu coloquei aí, se trata de um pretérito. Pretérito quer dizer passado. Perfeito. Não perfeito por ter ido à Europa, tá? Pode ser também. Mas não por isso. Perfeito porque foi uma ação que já terminou, ok? Eu comi muito ontem, por exemplo. É algo que eu estou fazendo agora? Não, é algo que já terminou, que já se encerrou. Então, nós temos aí um pretérito que se chama pretérito perfeito. Eu fui, eu comi, deixa eu ver... Eu cantei, eu falei, são coisas que já terminaram. Por isso, pretérito perfeito, ok? Aí aqui a gente vai falar, enquanto o verbo reclamava, mostra uma ação que se prolonga, ou seja, contínua. Então, ela reclamava muito, é algo que ela fazia, que era o quê? Contínua. Tá? Não é algo que ela já fez e acabou. Não, foi algo que se prolongou. Então, nós temos aqui um pretérito imperfeito. Por que imperfeito? Porque é um passado que não terminou, que não se encerrou, mas era uma ação que acontecia, que se prolongava. Então ela reclamava muito, era algo que ela fazia, mas ela não está fazendo agora, por isso não é uma ação presente, mas uma ação passada. Pretérito imperfeito. Imperfeito porque essa ação não terminou. Se fosse para ela ter terminado, ficaria ela reclamou muito. Mas era uma ação contínua, de uma reclamação, então ela reclamava muito. É algo que ela está fazendo? Não. Então não pode ser presente. É um pretérito. Mas que tipo de pretérito? Imperfeito. Porque isso aqui é algo que se prolongou, tá? Foi algo contínuo, era algo que ela fazia. Ela o quê? Ela reclamava muito. E não é algo que está no tempo presente. É algo que não se encerrou. Ela reclamou. Não, ela reclamava. É uma ação que se prolongava. Então, pretérito imperfeito, ok? E por último, como eu falei aqui, pretérito mais que perfeito. E ali eu coloquei o seguinte, e saíra. Saíra é o tempo seria simples, né? É a mesma coisa, vou botar um igual aqui, que tinha saído, ok? Falar sair é a mesma coisa que falar tinha saído. Eu saíra, eu tinha saído de sala quando ela falou isso. Então eu botei assim, ó, e saíra é igual a tinha saído, denota, ou seja, quer dizer que é uma ação, mostra que é uma ação passada anterior a outra também passada. Então é uma ação passada anterior a uma outra que também é passada, tá? Então, aqui nós temos um pretérito e aqui nós também temos eu saíra de sala, eu tinha saído de sala quando ela falou isso. Aqui no falou, a gente vê que foi uma ação que já terminou. Então nós temos um pretérito perfeito, porque se encerrou. Eu sair, eu quero dizer que eu tinha saído. Então eu tenho um pretérito
tá? Nesse caso aqui, né? Que é anterior a um outro passado. De que qual é o passado? De que ela falou isso, tá? Saí de sala quando ela falou isso. Então eu tenho um pretérito mais que perfeito. Esse é de algum modo o mais, entre aspas, complicadinho, tá? Mas a gente pode tentar solucionar isso pensando na terminação. A terminação, né, na maioria, se não em todos os casos, é porque existem verbos irregulares. Então, vai haver uma certa modificação na estrutura dos verbos, tá? Mas as terminações dos verbos do pretérito mais que perfeito são RA. Então, eu cantara, eu falara, eu comera, eu fizera, eu amara. Então, as terminações, para ficar mais fácil de você conseguir identificar. Ah, eu não sei se é pretérito mais que perfeito. Percebe a terminação. RA. Eu saíra de sala, por exemplo. Se eu parasse aqui. Eu saíra de sala e agora? Eu não sei se é pretérito perfeito, imperfeito. Opa, mas a terminação é RA. Tá? Então, é pretérito mais que perfeito. Tranquilo? Bom, espero que sim. Então, vamos avançar. Eu preciso apagar aqui o quadro. E esqueci de pegar um papel. Mas tudo bem. Vamos... Deixa eu pegar um outro aqui. Só um minutinho. Será que isso vai dar? Bom, vamos lá. Isso aqui é muito pequenininho, mas talvez dê pra quebrar um galhinho. Bom. Deixa eu só apagar aqui. Tá manchando por causa da caneta? Mas vamos avançar. Qualquer dúvida, João, é só falar, tá? Pode mandar um e-mail, um WhatsApp para a equipe da escola, porque aí eles podem falar comigo. E eu tiro as suas dúvidas ou mesmo na sexta-feira, tá? Quando nós fizermos a aula 2 dos exercícios, tá? Dessa semana, referente a essa semana. Demorando um pouquinho, que eu esqueci de pegar assim, apagador e esqueci de pegar o papel para apagar. Ai, meu Deus, vamos lá. Acabando, tá acabando. Bom,